Boa tarde a todos, meu nome é João Danilo Mandetta, eu sou mestre FIDE de xadrez, tá? E aqui eu tô continuando com as minhas videoaulas, tá? Que eu prometi colocar algumas aulas de xadrez no ar para fazer divulgação das minhas aulas de xadrez, tá bom? Então a partida que eu escolhi hoje aqui é uma partida clássica jogada entre o Korchnoi, o Vitor Korchnoi, tá? Um dos grandes jogadores da história do xadrez, quase foi campeão mundial, um match muito acirrado com o Karpov, né, que era o campeão mundial da época. E aqui de pretas está o Stefan Szabo, tá? Partida antiga, a partida de 1954, tá? É uma partida bem clássica mesmo. Então vamos lá, vamos para a partida. O Korchnoi começou com o lance C4, que caracteriza a abertura inglesa, né? Então a abertura inglesa, gente, de novo assim, retomando um pouco o espírito da minha aula anterior, né? Essa é uma aula para iniciados e para não iniciados, tá? Então vai ter coisas que eu vou dizer que o jogador experiente já sabe, né? Não tem como eu escapar disso, porque é uma aula para todo mundo, tá? Mas com certeza vão chegar também momentos instrutivos para ele, tá certo? Então, vou fazer um comentário aqui sobre a abertura inglesa, né? A abertura inglesa, ela se caracteriza por um controle do centro à distância, né? É uma abertura que também está dentro da escola, digamos assim, hipermoderna de xadrez, né? É claro que sempre está latente a possibilidade das brancas ocuparem de fato o centro com os peões. Tá? E nessa partida o Korchnoi vai acabar mais tarde fazendo um D4, mas já numa posição bem típica de inglesa mesmo, não é uma posição de peão da dama. Tá? Muitas vezes tem transposições da inglesa para o peão da dama. Né? Isso é muito comum de ocorrer. Tá? Mas a inglesa pura, a inglesa jogada mesmo no espírito, né, de ser inglesa, né, normalmente ela vai envolver, né, aqui o pianqueto, então as brancas normalmente vão avançar esse peão para G3, tá? Esse peão vai avançar para G3, esse bispo aqui vem para G2, o cavalo vem para C3, opa. Eu tô com dificuldade ainda de fazer as setinhas aqui. Tá? O cavalo vem para C3, então normalmente essas peças vão ser colocadas nessas casas, certo? De onde as brancas vão estabelecer uma estratégia de casas brancas, vejam, elas querem controlar a longa diagonal branca e as casas centrais, né, que essa diagonal atinge. Então, por exemplo, a casa D5, a casa E4 ficam sob controle das peças brancas, né? O controle do bispo, o controle do cavalo, né? Então você me diz assim, né? As brancas não colocaram um peão no centro. De fato, elas não colocaram um peão exatamente no centro, né? No centro a gente chamaria aqui essas... vamos colocar em outra cor. A gente chamaria essas quatro casas aqui, né? E4, D4 e C4. Perdão, E5, D5, D4 e E4, tá? Então, essas casas são as casas, a gente chama de as casas centrais, né? Mas se vocês perceberem aqui, o peão de C4, né? Ele controla aqui, né? A casa D5, né? E todos os lances aqui das brancas, né? Que eu mencionei, né? O avanço do peão para G3, o bispo desenvolvido nessa diagonal longa e o cavalo em C3, todas essas peças elas controlam casas centrais, tá? Então aqui a gente vê um pouco da diferença, né, entre a escola clássica e a escola hipermoderna, porque controlar o centro, veja, a questão decisiva é o controle do centro, certo? Se você vai controlar ocupando o centro com os próprios peões, ou se você vai optar por uma estratégia de controle do centro à distância, é uma escolha sua, faz parte da escolha da abertura, né?
Mas ambas as opções são viáveis. O que não pode acontecer nunca é a negligência do centro, certo? Aí, nesse caso, a abertura é ruim, tá? Certo? Então, deixa eu desfazer aqui os coloridos que eu coloquei aqui. Para a gente poder seguir aqui. Pronto. Vamos lá. Então, o Korchnoi usou a abertura inglesa, né? C4, E5, da parte das pretas. Então, as pretas respondem com o peão do rei, abrem a diagonal para o bispo, né? Para o desenvolvimento do bispo, controlam a casa D4, né? Certo? Bom, continuou com o cavalo C3, desenvolvendo o seu cavalo. Aqui ele está muito bem situado nessa casa porque o peão de C4 garante espaço para ele, certo? Cavalo F6, G3, bispo C5 e bispo G2. Então, como eu disse para vocês, as brancas fizeram essa estratégia de casas brancas aqui, né? De controle das casas brancas no centro, né? Tá certo? Que é a ideia principal da inglesa, tá bom? Vou fazer de novo as setinhas. Bom, então aqui, roque e E3. E esse lance exclama, tá? Eu vou explicar para vocês. Essa linha que as pretas usaram aqui, esse bispo C5, ela não é uma variante particularmente boa, tá? Ela é uma variante que ela é um pouco passiva, tá? Que ela apesar de as peças estarem desenvolvendo rápido suas peças, seguindo conceitos chaves da abertura, vocês vão ver que no meio jogo a posição das pretas, né? Ela vai ficar bastante restrita, tá? Bastante. Desculpa o latido dos cachorros, hein? Isso aí eu não tenho como controlar mesmo. Aqui em casa tem 4 cachorros, certo? Não dá para impedir o latido dos cachorros, ela vai ter que ter latido. Sinto muito. Mas bom, como eu estava dizendo, né? O jogo das pretas, a gente vai perceber nessa partida que ele vai carecer de elasticidade, tá? Então, vamos ver como aconteceu isso. Torre 8, cavalo G2, cavalo C6, as pretas continuam desenvolvendo suas peças. E agora... Bom, as pretas continuam desenvolvendo suas peças. E o que eu queria ter falado antes, que eu não falei por causa do latido dos cachorros aqui, que me atrapalhou um pouco a cabeça, é que esse peão de E3, veja, essa diagonal pro bispo ela não é muito boa, porque ele vai acabar mordendo granito aqui, tá? Com esse peão de E3 aqui, por isso que as brancas jogaram E3, né? Que agora elas têm sempre em mente a ideia do avanço D4, certo? E esse bispo vai acabar numa diagonal na qual ele não faz muita coisa, tá? E as brancas vão acabar ganhando espaço, certo? E veja, é difícil, as pretas não conseguem jogar D5, tá vendo? Que é um lance de liberação, por quê? Porque as brancas, vão ver, as brancas têm 1, 2, 3 controles sobre a casa D5. Enquanto as pretas têm 1, 2 controles. Então elas não conseguem fazer o lance D5, tá? Bem. Então aqui, roque, D6 e agora D4, ganhando espaço, ocupando o centro, né? É muito comum na inglesa que você, em primeiro lugar, controle o centro com peças e mais tarde você venha a ocupar o centro de fato com os peões, tá? Jogar uma abertura hipermoderna não significa uma renúncia, tá, a ocupar o centro em algum momento da partida, em nenhum momento da partida. Tá? Significa primeiro plantear
o controle, né? Através das peças, né? É um controle à distância. Tá? Mas mais tarde você pode perfeitamente ocupar o centro. Isso D6. E agora H3, que é um lance muito interessante, né? Impedindo aqui a ativação do bispo aqui na casa G4. Tá? E restringindo esse bispo, né? Você vai ver que as brancas vão jogar contra esse bispo de C8 aqui. Então o bispo veio para F5 e agora o Korchnoi seguiu com D5. Então é uma ótima jogada, tá? Olha, a minha única objeção, né, é que na partida vocês vão ver que isso não tem problema, mas eu tenho experiência nesse tipo de posição, jogando de brancas, tá? E a minha única objeção é que um lance como D5, né, normalmente, aqui expande aqui a diagonal do bispo, né? Certo? Enquanto o bispo antes estava fechado pelo peão. Mas vocês vão ver como é que é a ideia do Korchnoi. Aqui na internet, eu joguei muitas vezes essa posição, eu costumava jogar G4, aqui, tá? Meus adversários quase sempre respondiam com bispo G6, que é ruim. E agora eu ia com F4. Peão por, que é uma estratégia bem parecida com a da partida. E a gente já vê que esse bispo aqui está em sérios apuros, porque eu estou fazendo uma arca de Noé aqui, né? Eu estou ameaçando ganhar o bispo agora com F5. Com F5. Tá? E o bispo não tem casa para ir. Né? E acabava ficando nessa casa aqui, H7, totalmente interrompido pela minha cadeia de peões, tá? No flanco do rei. Tá? E depois eu ia desenvolvendo, eu jogava bispo F4, digamos, bispo F4, dama D2, rei H2. O único problema é que a casa D4, né, que eu gostaria de passar esse meu cavalo para G3. Tá? Requer alguma preparação. Tá? Outro plano seria jogar com bispo F3, rei G2 e começar a avançar os peões aqui. H4 e G5. Também isso funciona. Bom, então aqui na parte do Korchnoi jogou com D5. Ops, perdão, D5 aqui, né? E agora expulsou o cavalo voltou lá para B8, tá? E agora ele fez o mesmo plano que eu mencionei para vocês. Ele jogou G4, bispo D7 e agora cavalo G3, tá? Cavalo G3 controlando aqui a casa H5, né? Abrindo a diagonal para dama, controlando a casa H5. Preparando aqui, ele quer jogar. Os próximos lances dele são rei H2 para sair dessa diagonal aqui, né? E possibilitar o avanço F4. Tá? É isso que ele quer fazer. Tá? É mais ou menos isso que ele quer fazer. Vocês vão ver que esse plano vai funcionar perfeitamente na partida. E aqui eu gostaria de mencionar de novo a passividade, tá? A passividade da posição preta aqui. Vamos ver. Tirar essas setinhas que atrapalham. Olha só, as pretas não têm rupturas boas na posição, tá? Rupturas de peões. Normalmente um plano no xadrez, né? Ele precisa ter em mente duas coisas, né? A melhora das peças, né? E aqui a gente vai ver que o Korchnoi está fazendo exatamente isso. Ele está melhorando as peças e preparando a ruptura F4, tá? Então, os planos no xadrez, especialmente no meio jogo, eles quase sempre têm assim como característica, né, essas duas coisas. Primeiro, o melhoramento sistemático das peças, né, e a preparação para ruptura, né, para ruptura de peão, tá? Então, aqui é o que o Korchnoi está fazendo. Vocês vão ver que as pretas não têm essas possibilidades. Ó, H6. Elas estão tentando conter aqui o avanço das brancas, ó, rei H2 A5. Estão tentando conquistar algumas casas, né? Mas olha só, A5, né? Ele está querendo desenvolver o cavalo para A6. Mas o cavalo lá em A6 vai ficar longe do jogo por muito tempo, tá? Vai acabar indo para C5, mas isso não vai adiantar, tá?
Também as pretas não tem nenhum tipo de chance de contra-ataque, tá no flanco da dama, tá? Então isso tudo não exige aqui para as pretas. Por isso, se vocês observarem, a estrutura de peões das brancas ela é muito mais elástica, ela permite muito mais atividade, muito mais rupturas, muito mais possibilidades de melhoramento para as peças, tá? Então por isso que a posição das brancas ela é ativa e a posição das pretas é passiva aqui, tá bom? E como eu já mencionei na outra aula, uma estratégia passiva normalmente não funciona, tá? Então vamos lá. Então aqui as brancas foram com F4, prepararam e jogaram. Aqui não, o jogo do Korchnoi é totalmente claro, cristalino, né? Não tem nenhum mistério, ele está fazendo exatamente o que ele anunciou que ia fazer. E por F4, E por F4. Vocês vejam a importância aqui nesse momento do controle da casa E4, tá? As brancas têm 1, 2 e 3 peças controlando essa casa, né? Enquanto as pretas só tem 2 peças controlando essa casa, tá? Então, se não fosse por isso, as pretas teriam possibilidades de ativação com um pulo de cavalo aqui para essa casa E4, né? Mas o segredo é que as brancas têm muito bem controlada essa casa, tá certo? Tirando as setinhas. Vou só para ilustrar para vocês. Bom, cavalo H7 jogado e agora o lance exclama, o lance de ruptura, de ataque no flanco do rei, G5, tá? Abrindo linhas aí para as peças. E agora cavalo A6, tentando desenvolver, mas é muito tarde, já que a posição das pretas é muito perigosa, tá? Veja, por exemplo, que um lance com H por G5, né, seguiria F toma G5, né? Aí vocês podem se perguntar, olha, mas o peão está defendido só pelo bispo, né? Só tem uma defesa e as pretas têm 2 ataques no peão. Pois é, só que as brancas já abriram aqui várias avenidas, olha, coluna F, a dama está preparada para passar para o jogo, os cavalos podem ser ativados, por exemplo, não é? Então aqui para ilustrar, né, vamos para sair da abstração, vamos ver o que acontece se as pretas capturarem esse peão aqui. Bom, se as pretas capturarem o peão, segue dama H5. Agora eu tenho 2 ataques aqui sobre o cavalo, né, o bispo e a dama. F6. Um lance aqui com um bispo E3 seguiria, por exemplo, bispo toma E3, torre toma E3 e cavalo C4. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou desviando esse cavalo aqui, ó, da defesa da casa F7, tá? Então depois que o cavalo tomar, por exemplo, né, eu vou poder entrar com a daminha F7, tá? Bom, e em caso de cavalo H7, também eu vou tomar em F7 já com uma vantagem gigantesca, já decisiva, tá? Bom, porque aqui o rei preto está muito debilitado, tá bom? Apesar da igualdade material. E as linhas continuam todas abertas, né, para as peças brancas. Bom, então aqui ele jogou cavalo A6, as brancas jogaram G por H6, tomando o peão, e as pretas foram com dama H4, tentando um contra-ataque, né, ou tentando uma defesa ativa pelo menos, né. Se elas tomassem o peão, seguiria F5 aqui, tá? Abrindo aqui a diagonal do bispo, né? E também preparando aqui o avanço do peão para F6, tá? Onde ele criaria inúmeros temas de checkmate, tá? Então aqui as pretas jogaram dama H4 e agora H toma G7, né? E aí esse peão, o que acontece? Ele no momento as pretas não querem tomar esse peão porque
por agora, ele meio que protege o rei preto nas diagonais, né, pretas e na coluna G. Né? Ele é meio que um escudo. Porém, vocês vão ver que esse é o peão da partida. As pretas vão acabar não conseguindo tomar esse peão mais tarde. E vou dar o spoiler aqui, tá bom? E as brancas vão conseguir avançar esse peão até a casa F6, né? E vocês vão ver que esse peão aqui vai ser o prego do caixão, tá? Da paixão, esse nome é feio, né? Mas é verdadeiro, né? É o prego do caixão, tá? Não tem como você chamar de outra forma. Bom, cavalo F6. Voltou o cavalo para F6. E agora F5, como disse para vocês, ó, as setinhas que ele faz aqui, ó, a torre preparada para entrar em F4, atacando a dama, que tem poucas casas, e o cavalo pronto para vir para E4, expulsar esse cavalo aqui e começar a usar a casa F6, tá? Bom, bispo E3. Tentando trocar uma peça, tentando trocar aqui uma peça das brancas ativa, né? O bispo de C1, tá? E talvez ativar a torre, a própria torre. Seguir o cavalo C4, exclama. Cavalo por E4, cavalo por E4, tá? Bispo por C1, torre por C1. E agora cavalo C5. O lance como torre por E4 aqui, olha só o que acontece. A dama desvia, né? Desvia a dama da proteção aqui da coluna H. Certo? Então, por exemplo, depois de torre por E4, bispo por E4, dama por E4, aqui eu tenho mate calculável já. Dama H5, ameaçando mate na casa H8. Tentando dar cheques aqui para incomodar meu rei. Só que eu tenho essa defesa aqui. Eu jogo rei H1. E quando dama E4, eu passo a minha torre para F3. Cubro o cheque. E agora de novo. E olha só que essa torre também está pronta para entrar na coluna G. Né? E eu estou ameaçando dama H8 mate. Não é? Certo? Então aqui, por exemplo, um lance como F6, eu tenho torre G1. F6 para dar uma casa, né? Se eu der cheque aqui, o rei vai escapar para F7, né? Só que agora com a minha torre em G1, quando eu der esse cheque aqui e o rei vier para F7, eu vou poder avançar meu peão coroando, tá? Porque eu vou ter dois controles sobre a casa G8 e as pretas só vão ter um controle, que é a torre, tá? Então as brancas vão coroar e vão dar mate nessa linha, tá? Então aqui está perdido. Rei por G7, F6, olha lá de novo, o nome é feio, mas é realista, tá? É o prego do caixão, né? Torre G1. E aqui, né, mate forçado, né? E checkmate. Bom, aqui as pretas jogaram cavalo C5, tentando trazer esse cavalo, né, impedindo as intenções, tentando impedir as intenções agressivas do Brasil. Continuar respondeu aqui com um lance muito forte, dama G4, tá? Com a seguinte ideia: se as pretas, e de novo esse latido dos cachorros. Bom, se as pretas capturarem a dama em G4, né, o que vai acontecer? Eu tenho esse cheque intermediário, tá? Nunca se esqueçam do cheque, do tema do lance intermediário, tá? Vou jogar cavalo F6, cheque. Quando recapturar o peão, eu vou tomar a torre lá com cheque, torre por, e agora sim eu vou recapturar a dama. E aqui eu tenho, ó, vamos contar o material, as brancas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões, as pretas têm 5 peões, as brancas têm um bispo contra um bispo, uma torre contra uma torre e uma torre contra o cavalo. Então elas têm qualidade a mais, né? Qualidade e peão a mais, tá?
Então uma vantagem aí de 3 pontos, certo? Peão a mais 1 ponto. Qualidade 2 pontos, certo? Vantagem decisiva, certo? Bom, e se torre por E4, como aconteceu na partida, defendendo a dama, agora eu vou entrar nesse final aqui. Eu vou jogar bispo toma E4. Eu não, o Korchnoi jogou, né? Dama toma G4, H toma G4, cavalo por E4 e agora torre de C E1, tá? Aqui uma sugestão minha era ter jogado F6 aqui na posição, tá? Para garantir o prego do caixão, tá? A defesa do peão G7, que é o peão que vai dar mate, vai ser a ponte para o mate, certo? Bom, aqui ele jogou torre C1, que é bom também. E aqui as pretas colapsaram com o cavalo C5. Uma defesa melhor teria sido aqui cavalo F6. E quando G5, rei toma G7. E não tem outra, tá, gente? Se as pretas tentarem ficar saindo com o cavalo, por exemplo, cavalo G4, eu vou sair atacando aqui com rei, por exemplo, né? E cavalo E5, aí eu vou defender o peão, né? E agora eu tô pronto aqui, ó. Torre H1 chegando. Torre H1 e torre H8 mate, né? Não tem muita defesa para isso, tá bom? Bom, cavalo C5 então jogado. A outra possibilidade de torre 8 aqui também perderia para torre F4. Quando cavalo F6 eu jogo torre por, bispo por. Se cavalo por a gente já viu a ideia, é jogar o prego do caixão F6. E bispo por E8, G5, cavalo H5, atacando a torre, mas eu tiro a torre atacando o bispo. E quando o bispo sair, de novo temos o prego, tá? Então aqui na partida ele jogou cavalo C5, que perde também. E aí temos o F6, torre E8. Em caso de bispo toma G4, rei G3, bispo D7 e torre H1, aquela ideia tão básica, né? E aqui, quando torre E8, as brancas tomaram a torre, bispo por. E agora torre E1, atacando o bispo, e depois de bispo A4, torre E3, tá? E é imparável a ameaça de torre H3, torre H8, certo? Por que ele primeiro atacou o bispo? Porque se ele jogasse torre F3 aqui, por exemplo, com a mesma ideia, ainda permitiria um cavalo E4 aqui, certo? Cavalo E4, ou cavalo D7, né, como foi apontado, né? E atacando o peão. Aqui vocês vejam que nessa linha aqui, né, o cavalo, a torre controla a casa E4, né? Não, perdão. A torre controla a casa E4. E se o cavalo for para D7 para atacar o peão, aí fecha a diagonal do bispo aqui, ó. A diagonal que antes o bispo controlava fica fechada pelo cavalo. Então aí permite torre 8 e mate, né? Tá bom? Então essa foi a partida do Vitor Korchnoi, título da aula A Inglesa Agressiva de Vitor Korchnoi, tá certo? Espero que vocês tenham gostado muito da partida, das análises, dos comentários, das setinhas, das corzinhas, tá? Vou pedir para vocês curtirem, compartilharem com seus amigos, com o pessoal do xadrez, tá? E dizer que eu estou disponível aqui para aulas de xadrez, tá? Essas são aulas públicas, são aulas para todo mundo, são aulas de apresentação, né? Uma aula particular é muito diferente, tá? Vai ser uma aula direcionada para você, com as partidas que você precisa. Nós vamos estudar estratégia extensivamente, né? Você vai aprender a organizar o seu cálculo, a calcular melhor. Nós vamos estudar várias partidas clássicas para entender muitos panos do meio jogo, muitos finais, estratégia de finais,
Nós vamos fazer também um repertório de aberturas para você, porque quem diz que a abertura não é importante tá por fora, tá? A abertura é muito importante, sim. O que não pode é você ficar decorando o lance de abertura, tá? Até o lance 40, até o lance 30, isso aí depois é para top GM. Mas veja, a abertura é o seu jogo. Você precisa conhecer a abertura, seus planos, né? Qual é o tipo de posição aquela leva, né? Senão você também não vai jogar bem, né? Você precisa conhecer a abertura que você está jogando. Então também vamos treinar o repertório de aberturas, tá certo? É um treinamento completo, é para todo mundo, tá? E é isso, gente. Então vou dar por encerrada aqui essa aula. Portnoy contra Zappa, inglês agressivo do Portnoy. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Curtam, compartilhem. E vamos que vamos. Boa semana para todos.